5 é: o cristão justificado encontra no amor de Deus a garantia da salvação. O cristão justificado encontra no amor de Deus a garantia da salvação. Primeiro versículo diz assim: tendo sido, pois, lembrando, Paulo está falando para 3 classes de cristão convertido. Primeiro, ele está falando para judeu do convertido do judaísmo para o cristianismo. Ele está falando para prosélitos, que é gentil que se converteu ao judaísmo e agora se converteu ao cristianismo. E ali para o capítulo 7 ele vai falar para doutores da lei. Ele já vai falar, então, numa linguagem mais de difícil compreensão, mas nada que a gente não consiga entender. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Qual é essa esperança da glória de Deus? Essa esperança é a expectativa dos bens escatológicos, da ressurreição do corpo, da herança, da vida eterna. Ou seja, nós nos gloriamos na esperança. O que nós estamos esperando? Na esperança da glória de Deus. Que glória é essa que nós esperamos? As promessas escatológicas de bênçãos, de vida eterna, galardão. Então, Paulo está falando sobre isso. Até o versículo 7 agora. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a virtude comprovada, né, que eu já li nas 2 versões, aí está um pouco, não fala virtude comprovada. Ficou, né? Não, mas aí está diferente. Lê o, quer ver? Paciência, experiência, aqui está dizendo já, a perseverança, só persevera quem é paciente, a perseverança, virtude comprovada, esperança, aí também vai falando de outras virtudes semelhantes. E a esperança não decepciona. Aí, como? Não traz confusão. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Está assim o versículo 6? Isso. Dificilmente, olha interessante agora, dificilmente alguém dará vida por um justo, por um homem de bem, talvez. Haja alguém que se disponha a morrer, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Paulo está dizendo, olha só, no meio, vamos supor que você vai salvar a vida de alguém, na frente de uma bala. Por quem você entraria na frente de uma bala? Você não entraria por qualquer um, irmão. Tem gente que não entraria nem por parente, nem por gente da família, quanto mais. Paulo está dizendo assim, ora,
quem entraria na frente de uma bala por alguém? Conta nos dedos aí na tua cabeça por quem você entraria na frente de uma bala. Às vezes eu acredito que a mãe entraria na frente de uma bala por um filho. Mas nem toda mãe, nem todo pai, né? Tudo bem. Então, a gente tem que... Paulo está colocando nessa qualificação. Por um justo alguém arriscaria a vida. Por uma pessoa de bem, talvez. Mas Deus se sacrificou, a gente ainda não valendo nada. É isso que ele está dizendo. Talvez alguém se arriscaria a arriscar a vida por alguém que valesse alguma coisa. Mas o Senhor arriscou a sua vida e fez o sacrifício quando a gente não valia nada. É isso que Paulo está dizendo. Que isso demonstra o tamanho do amor de Deus. Por quê? Porque você retribuiu o favor a quem te fez um favor. O próprio Jesus falou que isso não é amor, né? Isso é troca de favor. Então, assim, alguém arriscaria a vida por uma pessoa, né, importante, ou uma pessoa importante para você, mas o Senhor está dizendo, nisto se manifesta o amor de Deus, entregando a sua vida, sendo nós ainda indignos, sendo nós... ampla de esclarecimento, porque não só ele fez isso para pessoas indignas, mas está dizendo, suponhamos se fôssemos dignos, não saberíamos alcançar a salvação, não saberíamos o caminho, não teríamos como nos salvar a nós mesmos. Se nós pudéssemos dar a solução dos pecados, ninguém teria, né, morrido pelos pecados. Justamente por a gente não saber resolver o problema do pecado, o Senhor, ele fez o sacrifício, sendo nós ainda completamente indignos. Amém? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós ainda, quando éramos ainda pecadores. Ou seja, eu anotei aqui, o verdadeiro amor desinteressado, ou seja, esse é o verdadeiro amor incondicional. Quando Jesus fala, dá uma festa para quem não tem como te retribuir a festa, convida quem não pode te convidar depois, esse é o verdadeiro amor. Ou seja, quando ele está curando as pessoas por onde ele passa, ele está curando pessoas que não podem dar uma moeda para ele. Que às vezes são leprosos, às vezes são coxas, às vezes é gente que está na miséria, outros na porta formosa, não tem ouro nem prato que eu tenho, eu te dou. Então, Jesus nunca cansou de fazer o bem para quem não tinha como retornar uma moeda para ele. Se fosse qualquer outro tipo de pessoa com esse dom, esse poder, esse talento, sem um envelope poderoso não era curado de jeito nenhum. Não era curado de jeito nenhum. Jesus está falando que, Paulo está falando que esse é um amor desinteressado, por quê? Porque não tem nada em você que eu me interesse. Eu estou fazendo bem para você, sabendo que você não tem nada para me oferecer. Isso é o amor incondicional. Esse é o amor desinteressado. Desinteressado. Paramos a? Quanto mais então agora, justificados por seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Pois se, quando éramos ímpios, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só, mas nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Então Paulo sempre está enfatizando isso. Éramos todos pecados e destruídos fora da glória de Deus, éramos inimigos de Deus, o Senhor nos reconciliou pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa justificação diante de Deus. Paulo está sempre falando nesses termos, ensinando ali aqueles convertidos a importância do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque eles estão sempre colocando Moisés e a lei como prioridades fundamentais para alcançar a salvação. Então Paulo está sempre falando sobre isso. Salvação, justificação pela fé, pelo sacrifício de Jesus. Só somos reconciliados com Deus, nunca foi pela lei. Só somos reconciliados por Deus pelo sacrifício, pela ressurreição de Cristo. Paulo está sempre resolvendo os problemas daquelas pessoas. Paulo agora vai apresentar Jesus como o segundo Adão. A gente vai ver isso lá na carta aos Hebreus. Vai falar muito sobre isso. Então Paulo já vai começar aqui a explicar o problema do primeiro Adão e Jesus como o símbolo do segundo Adão, do homem perfeito. Eis porque, como por meio de um só homem, né, quando sempre falar isso, Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim, olha só, isso é muito interessante, é daqui depois que a gente vai ter, que vai exigir muita capacidade de raciocínio e de assimilação de conteúdo, porque, o pecado foi a porta, deu acesso à morte. Pelo pecado entrou, pelo erro de um só homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Então, o pecado deu acesso à morte na humanidade. Assim, a morte passou ao mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Paulo está dizendo que o pecado, quando não existe lei, não é levado em conta, mesmo que não deixa de ser pecado, mas não é levado em conta se não tiver lei. Então, olha o raciocínio. Por isso que pegaram Paulo e fizeram um monte de heresia, porque Paulo vai falando uma coisa, parece uma coisa estranha, mas depois ele complementa lá na frente. Então, assim, todavia, a morte imperou de Adão a Moisés. Por quê? Porque a lei começou em Moisés. Então, a morte, mesmo um pecado sem lei, a morte opera desde o princípio. Entendeu? Então, olha só. Então, Paulo disse, pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés. Ou seja, se a lei começou em Moisés, de Adão até Moisés, mesmo as pessoas não podendo ser julgadas por uma lei que ainda não existe, desde Adão a morte impera na humanidade. Tipo assim, as consequências do pecado estavam sendo geradas, por mais que a pessoa não pudesse ser julgada o seu pecado perante a lei. As consequências nunca desapareceu. Está entendendo Paulo? Porque qualquer coisa briga com Paulo. Porque se Paulo explicando seria muito mais difícil. Eu deveria ser bem mais fácil. Então, quer dizer, eu estou explicando o que Paulo estava tentando explicar.
mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Entretanto, não acontece com o dom. O dom é a graça, o dom é Cristo, o dom é o segundo Adão. Paulo não facilitou a tua vida, eu estou facilitando. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. A falta é a lei, a falta é o pecado, a falta é a transgressão. Se pela falta de um só a multidão morreu, multidão é símbolo de humanidade. Pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão, profusão aqui pode estar diferente aí, profusão. Cadê? Eu estou aonde? É porque as letrinhas aqui é pequenininha. Estou no 15. Com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a sua multidão. Pode ler o 15. Bem mais simples. Espera um pouquinho. Fala assim. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imaginem a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Bem esclarecedor. 16. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou em condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz vida. De modo que, como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Amém? O 19 já demonstra, Jesus Cristo é a nossa justiça. Jeová, Tkenu Sul, Sokenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Tkenu Sul, o Senhor é a nossa justiça. Jesus Cristo, justiça nossa. Somos justificados. Isso nos torna justos, não aos nossos próprios olhos, não pela nossa própria justiça. Não, só estou explicando o 19. Não aos nossos próprios olhos, não pela nossa própria justiça. Mas passamos o título de justo, porque somos justificados por Cristo.
Cristo nos justificou. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Somos justificados. O 19. Mas que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. É a linguagem de hoje, não é? Você falou aquela vez? Contemporânea. Contemporânea. Traduzida do original. Contemporânea. Muito boa. O versículo 20 está interligado com 13. O versículo 20 está interligado com 13. Vou colocar aqui, é o que eu anotei aqui. A lei veio para somatizar e contabilizar a culpa. A graça justificadora de Deus por Cristo Jesus nos deixa livre de toda a culpa, limpa, purifica, nos transforma em uma nova criatura. Agora vamos entender aqui o 20. Ora, a lei interveio para que avultasse. Avultasse aí está o quê? Avultasse aí eu sei que está diferente que eu li. Avultasse está o quê? O 20. Ora, a lei interveio para que avultasse. É abundasse? Abunda. A lei veio para que avultasse a falta, né? A ofensa abundante. Então, vamos mastigar hermenêutica e exegeticamente, né? A lei serviu para que mostrasse, multiplicasse a abundância da falta e da transgressão. A lei veio me revelar que eu sou capaz de ser uma pessoa terrivelmente pecadora. Sem ela eu não saberia disso. Depois a gente vai entender isso. Então, ora, a lei veio para que avultasse a falta, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha como vai fazer sentido o 13 com 20. 13. Pois até a lei havia pecado no mundo. Pois até a lei havia pecado no mundo. Havia o pecado. No sentido que a consequência dele.
águas na hora da morte. Só descer as águas no final da vida, justamente por causa desse pensamento de não haver perdão uma vez já batizado. Deus então, mas ainda já colocou uma coisa leve, contabilizar. Mas a ideia era ainda mais severa, ou seja, não podia pecar depois de uma vez justificado, depois de uma vez batizado, depois de uma vez nova criatura. Não haveria perdão depois de você já ter aceitado o sacrifício. Então, por medo de perder a salvação, muitos na igreja primitiva só se batizavam depois de uma certa idade ou na beira da morte. Tanto que Constantino, já doente para morrer, ele foi batizado na hora da morte. Porque tinha aquele pensamento que depois que eu batizar e eu cometer pecado, eu não tenho perdão, já tendo uma vez Jesus sacrificado por mim. É como se ele não tivesse como se sacrificar uma segunda vez por mim. Então essa ideia, ela era muito difundida na igreja. E hoje para mim você fala, Pedro? E hoje o que você fala? Para mim está totalmente contrário do que a gente... Não, a ideia de Constantino já é completamente deturpada, porque crê no Senhor Jesus Cristo e batiza. Tanto que o eunuco, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Aí, mas o que acontece? As pessoas o batismo pelos mortos é o quê? Uma interpretação errônea do que foi dito por Pedro na frente. Tem outra coisa também, tem um grande detalhe aí. E o que acontece? Se eles faziam isso, é porque eles tinham são consciência de que estão fazendo errado. Então, o que acontece? Você sabe que você está fazendo errado, você conhece a palavra, você conhece o que Jesus fez com você, não é assim uma sã consciência de que estava fazendo errado. Talvez pelo contrário, eles faziam acreditando que isso era certo. Quando ninguém falou para eles que isso era certo. Tipo assim, eu estou falando assim, mas sabia que era pecado, sabia que estava pecando, e aí eles batizaram na morte para não morrer. Entendeu? Aí Mas eu vou conhece o mesmo campo. Aí é fácil, né? Então, lá fora, comunicar com poder tudo, depois batiza. Só também no caso desse versículo, né? Quando o pecado pela pessoa. Exatamente. Lembra na aula passada que a gente falou que havia uma seita ou pessoas que acusaram Paulo, até se defendeu de acusações que fizeram com ele? Então, pelas coisas que ele falava. Na verdade, eu estava lendo detalhadamente em casa, eu vi que se, por exemplo, capítulo 12, 13, 14, 15, você já notou que se tirar um versículo, o negócio fica esquisito? Se tirar um versículo, o negócio que pega fogo, né? Vira uma doutrina diabólica, que se um versículo de Paulo sair do contexto aqui, perder uma vírgula, perder um ponto, o negócio fica feio. Então, por isso que
É o 7 não entra hoje não. Só tem 30 minutos ali. Então, o título do 6 é A Vida com Cristo. Agora Paulo vai falar um pouco, né? No próprio 6 a gente vai entrar nessa questão um pouco, porque Paulo vai falar do batismo. O meu subtítulo aqui está assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder. Paulo enfatizou tanto o poder da graça, da justificação em Cristo, que acabou levando as pessoas a acharem que vivendo em pecado elas estariam bem. Vê que é o contrário. Vê que é o contrário. Paulo enfatizava tanto do poder do sangue de Jesus, da justificação. Vê que ele falou assim: agora vocês podem ser chamados justos pelo sacrifício de Jesus. Mas sem pecado, sem arrumar. Mas calma, que a gente vai entender o que é esse sem pecado. Porque lá na frente João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, mentimos. Então a gente tem que entender qual é a ideia do pecado. Que está falando do pecado original, que é aquele pecado que botaram a culpa de Adão na gente. O pecado original é o pecado que ele fez e pegou em todo mundo. Não é por essa mesmo, né? Agora tem pecados no plural, que é o dia a dia. Tanto que, é porque não vem o capítulo do versículo, mas está mais ou menos assim: se dissermos que não temos pecado, no singular, falando do pecado original, mentimos, e o amor de Deus não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, no plural, dia a dia, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Então, entenda a ideia de um pecador involuntário. Isso a gente tem que entender. A ideia de pecado proposital e a ideia de pecado involuntário. João está dizendo que a gente tem um sangue, não é um sangue morto, é um sangue vivo, que está 24 horas purificando você de pecados involuntários, porque Paulo vai falar: não vivemos mais no pecado, não vivemos mais em pecado. Olha só, agora eu acho uma coisa muito interessante, um professor há muitos anos atrás, ele trouxe esse esclarecimento, e dá até para esclarecer através de si. Isso aqui é um homem sem Deus, com pecado. Quando Jesus está na cruz do Calvário, carregando todo o pecado da humanidade, Deus vira as costas para Jesus. Porque Deus não olha uma pessoa pecadora, no sentido de que Deus não vai ficar ouvindo oração de ímpio, pecador, perverso. Deus não olha para pessoas que vivem uma vida em pecado. Não é que ele é cego, não é que ele é cego, é que depois que Adão pecou, ele não visitou mais o jardim, está entendendo? Deus não tem compromisso. Ver pecado é o desligamento entre o homem e Deus. Quando Jesus está na sua missão, quando vai para a cruz do Calvário e diz que o pecado da humanidade estava sobre ele, aí vem onde Deus vira as costas para Jesus, porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Quando o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, quando Deus olha para a terra, ele está vendo um homem justificado pelo pecado. É isso que vocês têm que entender. É isso que vocês têm que entender. Um exemplo: se Deus olhar para a terra, ele está vendo justos, santificados. Lembra que o
sacrifício de Jesus veio nos restaurar de tudo que Adão perdeu. Então é como se ele estivesse vendo um Adão no jardim do Éden. Mas eu sou um pecador. Justificado. Assim ele vira as costas. Assim é a forma de que Deus pode olhar para nós todos os dias. Deu para entender? É isso. É isso. Tem o pecado original, que esse, eu não estava lá no jardim, tomei a culpa de escanteio. Eu não tenho como, é por isso que não tem como o homem conseguir justificar os seus próprios pecados. Porque primeiro que o original nem lá você está. Você já tomou de graça quando você nasceu. Agora, o pecado, os pecados do qual a gente é perdoado e justificado, quando diz que o sangue de Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele tira, ele tem o poder de deixar você limpo. E é isso que faz com que Deus olhe para você, que Deus não olha para uma pessoa descoberta do sangue do Cordeiro. É por isso que no Egito passa o sangue nos umbrais da porta. Porque aonde o anjo da morte não vê você, a cobertura do sangue, ele entrou e matou. Só minha voz. Será que o pessoal está ouvindo? Tá, porque você está com o outro aí, está acompanhando. Amém. Está entendendo mais ou menos como que um pecador anda justificado e santificado na terra? Como que Deus olha para você e sente graça? É porque ele não está olhando o miserável, ele está olhando alguém coberto pelo sangue, que não é qualquer sangue, não é sangue de sacrifício de animal do Antigo Testamento, é sangue de Deus, é sangue perfeito, é sangue sem pecado, é o sangue do Cordeiro. É isso que faz Deus olhar para você, é isso que faz Deus ouvir a tua oração. Oi? O meu, né? A minha gravação? É porque eu acho que o meu estava com só 50 minutos e ia apagar. Eu tenho que ver isso em casa. Diminuir o tempo de gravação dele, eu não sei porquê. E essa cobertura ela pode sair, voltar, sair, voltar. No técnico, não sabe também. Tem coisa aí. É crente, é batizado. Olha, ela não pode ficar saindo dos quatro. Porque, sim, nós vamos chegar lá. Por que ela não pode ficar saindo e voltando? Porque aí eu vou acabar igual o Adventista. Que eles dizem que se você desviou e voltar para a igreja, você tem que se batizar de novo. Eles falam que apagou o seu nome do livro da vida com a borracha de Israel. E aí depois tem que escrever o nome de novo. Não tem base bíblica nenhuma de uma borracha que apaga o nome de alguém do livro da vida. É por isso que não tem como, tá entendendo? Não tem como, porque o nosso nome não é apagado com a borracha de Jeová e depois acendido com a caneta dele de novo. Então não tem como. Tanto que está acontecendo um rio de pecado na igreja de Corinto, e Paulo escreve aos santos da igreja em Corinto. Então a gente tem que entender que quando a coisa está bagunçada na ignorância, é uma coisa. Quando já foi pregado, já foi ensinado, e você permanece no erro, é só uma questão de, às vezes, não poder julgar. A pessoa já pode estar perdida, já pode estar condenada, já pode estar se enganando a si mesma, mas eu não tenho como enxergar a cobertura do sangue de Jesus na vida das pessoas. Entendendo? É por isso que não temos a chave do céu para apontar quem sobe e quem desce. Por quê? Porque não temos esse tipo de percepção. É claro que você ensina o que é certo, você espera que a pessoa tenha aprendido o que é certo, você espera que a pessoa esteja praticando o que é certo, mas só tem um que sonda os corações. Só tem um que sonda os corações. Então, só ele pode falar que o ladrão da cruz se arrependeu de verdade e o outro não. Por quê?
Quando João Batista fala, mostre frutos, para que eu veja que você se arrependeu de verdade, é que ele está dizendo que muitas pessoas só se arrependem da boca para fora. Mas se a gente começasse a julgar quem se arrependeu de verdade, começaríamos a entregar ceia só para quem a gente acha que é salvo. Vai ser mais ou menos aí. Então, não, esse negócio de... Agora, Paulo vai falar que aquele que desviou, negou a fé, é quase impossível que se converta de novo, que se reconcilie de novo, porque ele estaria crucificando Jesus pela segunda vez. Então eu vejo assim, um perdido, um sem um sangue, um descoberto, na minha opinião, é um desviado mesmo. Quando volta. Não, Paulo vai falar que é quase impossível que alguém que desviou volte. Mas se voltar, cobre uma multidão. Se você conseguir convencer alguém de voltar, você cobriu uma multidão de pecado. Então, líderes aí que estão na frente da igreja, mas estão pecando, estão em pecado. Quando Jesus vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Quando Jesus vai dizer que vai ter pessoas que pregou, profetizou, curou, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço, eu creio que está enquadrado nisso aí. Pessoas que estão se enganando. Pessoas que estão se enganando. Um vício. Porque o que... Tem um vício. Aí aceita o Senhor, batismo. Aí quando está na igreja, de repente não aguenta, escorrega e vai beber de novo ali, seja na prostituição, seja no álcool, seja na droga. Depois, aí vai, se arrepende, continua, daqui a pouco vai de novo. Não, sim, porque, olha só, para a gente não fugir muito, o que Paulo está tratando na igreja não é isso, a princípio. Paulo não está tratando dos pecados pessoais da igreja. Paulo está tratando de uma confusão teológica, está entendendo? Claro que nas outras igrejas ele vai falar, você pegou a sogra. Paulo, depois ele vai começar, porque vão começar a passar o relatório para Paulo. Ó, aqui está feia a coisa. Vão passar, mas especificamente, Romanos, Paulo está combatendo uma doutrina teológica e ele está enfatizando o poder justificador da graça de Jesus. Especificamente, Paulo está enfatizando isso. Então, para ver que a gente vai ter muita correria por aí depois. A gente vai ter muita correria. Porque todos esses problemazinhos assim, Paulo vai começar a tratar Gálatas, Corinto, Filipenses, ele vai pegar esses problemas aí. Romanos e Hebreus é praticamente Paulo batendo ideias teológicas. Porque eles estão dizendo que a lei e isso, e Paulo lembra desde o primeiro, circuncisão não é nada, quem é incircunciso e quem não é também. Tanto que depois ele vai falar, você que guarda o sábado é o problema teu, e quem não guarda não julga quem não guarda. Traduzindo, não serve para nada. Quando ele fala que quem guarda não julga quem não guarda, ele está dizendo que não serve para nada. Então Paulo está combatendo ideias teológicas. Ideias teológicas. Terminamos os 5. Começamos os 6, ou tentamos? Não. Que diremos então? Tá. Que eu tenho umas anotações aqui. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado? O meu desligou mesmo? Ligou, né? Porque deve estar com a memória cheia a gravação mesmo. Então acho que eu já não tenho. Olha lá. Meu armazenamento foi embora. Tá bom. Depois vou descobrir isso. Vamos voltar. Exatamente. 6. Que diremos? Que diremos então? Vê que Paulo faz uma pergunta, porque já tem um maldoso pensando isso, eu já vou fazer a pergunta e eu vou responder. É isso que Paulo está fazendo.
Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? Está vendo? De modo algum. Nós que morremos para o pecado. Vai começar a falar de batismo. Vai começar a falar o que a morte e a ressurreição de Jesus tem a ver com a nossa novidade de vida. De modo algum. Por que de modo algum? Porque nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Paulo está dizendo, por mais que a lei avultou o pecado, onde avultou o pecado? Superabrundou a graça, então eu vou pecar e a graça de Deus será maior. Aí Paulo, nananina não, porque nós morremos para o pecado. Se tira essa parte, todo mundo faz uma lambança. Paulo, se tirar um capítulo, a pessoa já era. De jeito nenhum. Por que de jeito nenhum? Porque nós morremos para o pecado na morte de Jesus, símbolo do batismo. Quando nós, assim como ele ressurgiu, nós ressurgimos para uma nova vida. Vê que Paulo dá um sentido diferente para o batismo. Paulo dá um sentido diferente para o batismo. O batismo de João Batista era arrependei-vos, raça de víbora, ou seja, a cambada de pecadores afastados de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e a ira de Deus está aí. Já em Paulo, o batismo é morreu para o mundo e viveu para Cristo. Porque você tem que se arrepender antes de batizar. O arrependimento está no levantar a mão. Eu quero mudar de vida. E agora, os frutos do meu arrependimento é o símbolo do batismo, onde agora eu morro para as práticas que eu fazia e agora eu passo a praticar uma vida que agrade a Jesus. Ô, glória. É isso aí. Batismo é sepultamento do velho homem. De João Batista a Paulo, o batismo toma uma nova forma. Batizar, a palavra diz, é banho por imersão na água. Então não é criança, não é nada daquilo, né? Banho por imersão, não é jogar uma água por cima, banho por imersão. O sentido etimológico da palavra. Sepulta o pecado na morte de Cristo. Eu gostaria que, temos 12 minutos, se for cumprir o horário, Lucas 3, 9, 16, 17. Lucas 3, 9, 16, 17. Lucas 3, capítulo 3, versículo 9, depois o versículo 16 e 17. Pode ler.
Quantas vezes já usamos esse versículo, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora é noite de avivamento e batismo com o Espírito Santo. Fogo aqui, não sei se alguém já ouviu falar, mas esse fogo que João está falando aqui é diferente. Esse fogo de João não é positivo. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não é uma coisa positiva que João está falando. Ele não está falando uma coisa positiva. Se ele te batizar com o fogo de João, tu está ferrado. Está ferrado. Outra coisa a gente observar. O fogo no Antigo Testamento, ele tem um simbolismo. Né? No curso a gente vai ver que tem linguagem alegórica, linguagem simbólica, por aí vai. Então, no Antigo Testamento... o Espírito Santo, aí você vai falar assim, não, mas o Espírito Santo ele tem o símbolo da água, o símbolo do fogo e o símbolo da pomba. Mas no Antigo Testamento, o fogo, ele tem vários simbolismos, porque um foi esse aí, né, purificar, o fogo servia para purificar, e o fogo estava muito ligado à ira de Deus. Eles não vão escapar do fogo da ira de Deus. Então o fogo está... Até nesse versículo de João Batista, está falando do fogo da ira de Deus, do julgamento de Deus. Vê que no final do versículo, ele falou que o que não presta, ele vai pegar e lançar no fogo. Então, assim, no Antigo Testamento, o fogo, ele tem a ver com destruição, tem a ver com ira, claro, também tem a ver com purificação. Porém, por que que esse fogo não tem a ver com o batismo com o Espírito Santo? Porque o batismo com o Espírito Santo, até nisso, ele não está ligado à purificação. Você já viu pessoas que não é crente, entrou na igreja e o Senhor batizou com o Espírito Santo? Veja, essa experiência sobrenatural não está ligada à purificação. Até porque batizado com o Espírito Santo e pecador até o joelho eu conheço um monte. Então, está vendo? O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais não está ligado à pessoa ter uma vida purinha e santinha. Então, esse fogo de João é o fogo da ira de Deus. Mas no Novo Testamento, aí sim, no Novo Testamento, que eu digo assim, após a morte e a ressurreição de Jesus, o fogo passa a ter o símbolo do Espírito Santo, passa a ser um batismo com fogo, o fogo passa a ter uma ideia positiva, mas de pureza. O fogo no Antigo Testamento é a ideia da ira de Deus. O fogo do Novo Testamento é uma ideia do Espírito Santo, das coisas do Espírito de Deus. Oi? Se o fogo fosse bom aí, ele pegava o que era bom e jogava no fogo para purificar. Mas ele pega o que é ruim e joga no fogo para condenar. Para condenar. Então, por que João Batista está falando, aquele que é mais forte do que eu, mais poderoso do que eu, está vindo aí. E ele vos batizará com o Espírito Santo e vos condenará no fogo. Ele tem o poder de te lançar no céu ou no inferno. Ele tem o poder de te batizar com o Espírito Santo e de te queimar no fogo ruim. Só Jesus tem esse poder. De te batizar com o Espírito Santo, coisa boa, e de te queimar no fogo, coisa não. Esse fogo não é muito bom. Esse fogo não é muito bom. Porque nunca se apaga. Nunca se apaga. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aí o fogo sempre na nossa boca passou a ser o fogo do avivamento, o fogo do Espírito, o fogo do renovo. Versículos. Porque, versículo 5, porque se nós tornamos uma coisa, porque se nos tornamos uma coisa só com ele, por morte semelhante à sua,
seremos uma coisa só com ele, por ressurreição semelhante à sua, sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais o pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Está vendo que as afirmações de Paulo sobre esse tipo de questão que a gente está tratando são fortes? É o hino de Santa Ceia do Fernandinho. Eu sou livre, nada além do sangue. Ele está exaltando o poder do sangue de Jesus que me deixa livre do pecado. Do pecado. Com efeito, quem morreu para o velho homem ficou livre do pecado. Então é por isso que a gente vai sempre tentar entender esse estado de homem perfeito que Paulo está querendo construir. Paulo está querendo construir um estado de homem perfeito na terra, pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas se morremos com Cristo, eu fiz anotações aqui, livre e justificado do pecado, aquele que verdadeiramente sepultou o seu velho homem, o seu velho ser no batismo. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também vivemos com Ele. Sabendo que Cristo uma vez ressuscitou dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Nem entregueis os vossos membros. Você está entendendo? Paulo lá em cima fala, você está livre do pecado. Aí quem para por aí... Aí depois Paulo começa a falar, não deixe as paixões ou o pecado reine no corpo de vocês. Mas você não falou que eu estava livre lá? Tem que entender Paulo passo a passo, senão... Mas é Paulo que confiou isso na cabeça de quem quem para em Paulo e não continua com Paulo. Porque Paulo mesmo, ele está sempre falando uma coisa e depois acrescenta. Lá na frente ele vai acrescentar um negócio que ficou faltando lá atrás. Paulo, salvação pela fé, salvação pela fé, salvação pela fé. Aí lá na frente um vai se meter em Paulo, olha a obra, hein? Olha a obra. Você está entendendo? As coisas não param. Aí a pessoa para onde quer e cria a doutrina que quer, mas não para. Não para. É o que lembra no curso, a Bíblia não é uma interpretação particular. Não tem aqui que falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. Eu tenho que examinar e falar o que Paulo pensa, o que Paulo acha, o que ele acreditava e ensinava. Vamos aqui que agora sim, deu 9 horas e a gente vai encerrar o 6, porque o 7 só vai ser na outra aula e a gente vai usar o quadro. Vamos encerrar aqui o 6. Paramos onde? As paixões, 13. Nem entregueis os vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindo dos mortos. E ofereceis vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará. É a mesma coisa que Paulo fala, se andar em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo está falando, é muito fácil não andar em pecado. É só andar no espírito. Paulo, o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei. Paulo está,
Paulo vai lá na frente falar que quando a gente está sem Cristo, está debaixo da lei, nem querendo fazer o que é certo, existe uma lei mais forte do que você. É por isso que depois ele vai falar, a luta entre a carne e o espírito, quem alimenta mais vence. É por isso que ele está falando, o pecado jamais conseguirá convencer você a fazer o errado, se o Espírito, se a vida nova em Cristo dominar a tua vida. É por isso que não existe esse negócio, tô fraco. Não existe esse negócio, não existe de que a carne é fraca, não existe nada disso. Paulo está dizendo, andando em Cristo, o pecado pode se apresentar, botar a arma na tua mão, mas não vai puxar o gatilho. O pecado, ele pode se apresentar diante de você do jeito que for, mas ele não mais tem o poder de dominar a tua natureza. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando que por causa e só por causa do sacrifício de Jesus, é que hoje você consegue. Isso eu não resistiria quando eu estava fora da presença de Deus. Só o sacrifício de Jesus. É por isso que isso é incrível. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Todas as vezes que você conseguir resistir uma coisa que você jamais conseguiria, você só pode falar, o poder de Jesus está operando dentro de mim. Porque sem isso, de jeito nenhum. É isso que ele está falando. Paulo, as coisas que vocês jamais poderiam ter domínio sobre a sua natureza. Jamais. Sem Jesus, jamais. Ele está dizendo, agora tem. Se der lugar, tem. O pecado não vos dominará, porque não estáis mais debaixo da lei, mas da graça. O crente a serviço da justiça, para a gente encerrar os 6. E daí? Está vendo, Paulo? Pecamos, porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça, de modo algum. Não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à vida. Jesus está falando, quem disse que você manda no teu nariz? Quando tu era criança, seus pais mandavam. Quando você era adolescente, eles continuavam mandando. Quando você casou, aí que tu não manda mesmo. Né? E agora que você é solteiro, não é casado, está em Cristo Jesus e está achando que manda no seu próprio nariz, você é escravo de Cristo. Paulo está falando que nos tornamos obedientes agora do nosso Senhor. Se éramos escravos do pecado, já não conseguimos resistir, já não conseguimos fazer a nossa vontade, pois é agora que você acha que você é livre em Cristo Jesus, agora essa liberdade aqui te torna serviçal do Senhor. Então não é a sua vontade, não é o seu querer, não é a hora que você quer, é Deus agora. É consultar a Deus agora. Qual é o projeto que Ele quer, qual é o projeto que Ele tem, qual é o sonho que Ele quer e qual é o sonho que Ele tem. Depois, em último lugar, é o que você quer, o que você sonha, o que te interessa. É por isso que muitas pessoas negligenciam a obra de Deus, eu estou falando do chamado de Deus na tua vida, porque, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser cientista, eu quero ser astronauta. Tudo isso você pode ser. O negócio é que você pode estar muito bem negligenciando e nunca perguntando o que Deus realmente quer que você seja. Porque isso é a primeira coisa que importa. Pode ser que Deus destrua todos os seus sonhos, porque pode ser que o sonho dele não seja nenhum do teu. Mas eu aprendi alguma coisa. Eu não sei o que Deus sonha para a tua vida, mas o que Ele sonha é maior e é melhor do que o teu. Isso é bíblico. O sol, a lua e 11 estrelas. Será que meu filho vai reinar sobre mim? Sonho de homem. Porque Deus preparou José para reinar sobre toda a terra. Sonho de Deus. O sonho do homem, ainda que bom, era legal. Mas o sonho de Deus ainda era bem mais. Está entendendo? Porque José nunca sonhou em ser governador do Egito. O sonho dele era um. E o sonho de Deus era grande. Então nunca se arrependa dos lugares que Deus te colocar e aparecer um frustrado. Nossa, você poderia ser isso aqui. Nossa, você poderia ser aquilo ali. Mas eu decidi ser aquilo que Deus quer que eu seja. Com certeza ele vai acabar a vida dele, talvez querendo ter feito
a coragem daquilo que você teve para fazer. Nossa, ficou bonito. Ficou bonito. Tá gravado, hein? Tá gravado. Tá gravado. Vamos terminar de ler o 6 para a gente encerrar? Onde eu parei? Alguém lê um pouco aí para mim. Lê o 17 em diante. Dos servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais? Então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque a fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Ô glória! Temos um novo Senhor, pelo qual juramos servir e obedecer. Lembrando que nosso viver em relação... eu anotei uma coisa interessante aqui do verso 19. Lembrando que o nosso viver em relação ao costume romano é bem santo, pois sua moral de vida era completamente desregrada. Essa observação, olha assim, se Paulo tivesse aqui hoje, vendo nossa maneira de viver, Paulo ia falar, nossa, fiz um bom trabalho. Por quê? Porque, às vezes, os nossos vacilos é completamente insignificante os problemas graves que Paulo está tratando. Irmãos, pega qualquer, como é que eu digo, estudo, ou qualquer filme ou série, como eu disse aqui, da época dos romanos nesse tempo. Primeiro, a gente fala assim, o gay saiu do armário. Naquela época não tinha armário. Não tinha armário. Era natural da cultura. Era natural. Um romano com outro romano, uma romana com a outra romana. Era quando não tem. Saiu do armário. Não tinha armário. Era natural, né? E outra coisa, os pecados deles eram coisas absurdas. Mas absurdas mesmo. Irmão com irmã, o filho com a mãe do pai. Era, sabe o grau de peso? Paulo ia olhar para a gente, vocês são o santo do santo. Porque Paulo está tratando de uma sociedade perversa que cometia coisas absurdas, mas ela natural da cultura dele. Ninguém se assustava, não estava no jornal, ninguém nem comentava natural. Então, quando Paulo está falando, eu coloquei até uma observação sobre o 19. Sobre o 19 aqui. O 19 está dizendo, emprego uma linguagem humana em consideração à vossa fragilidade. Como outrora entregaste os vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente. Esse viver desregradamente é essas coisas que eu falei. Eles viviam completamente desregrados. Assim entregai agora os vossos membros à justiça e à santificação. Então, assim, Paulo está... Irmãos, não é... Como corrigir na mente da pessoa um viver que para eles era a coisa mais natural do mundo. Então, como colocar na cabeça dessas pessoas que para servir a Jesus, isso não é natural. Isso não é normal, isso não pode ser aceito. Então, Paulo usa essa linguagem com eles, porque, aí eu coloquei aqui, lembrando que o nosso viver em relação ao costume romano nem passa perto, ou seja, pois a moral deles era completamente desproporcional à nossa
realidade de hoje. É por isso que eu falo assim, às vezes a gente implica um pouco, o irmão fez isso e fez aquilo, se fosse um romano então você tinha se descabelado. Você tinha se descabelado. Você tinha excomungado ele da porta do bairro. Porque Paulo está tratando de coisas pesadas aqui. De coisas pesadas. E nós, em relação a Paulo, nós estamos no caminho do céu. Em relação aos problemas que Paulo está tratando. Amém? Eu falo isso para a gente entender o tipo de problema que Paulo está combatendo aqui nos Romanos. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade, pelo tempo oportuno, pela hora. Pedir que a cada vez mais o teu Espírito Santo venha me ajudar, venha nos ajudar, para podermos tornar claro as verdades da tua palavra, para podermos tornar claro as verdades do teu evangelho. Que esta palavra fique em nossos corações, que venha nos capacitar para instruir a outros. Sejamos fonte que aprende, assimila, guarda e transmite. Venhamos ser uma fonte das tuas verdades, da tua palavra, porque ela é poder para salvar aquele que está perdido. Em nome de Jesus. Amém.